Economia americana, fracasso ou resiliência? Pega a visão. Se eu imaginar uma economia que deve 34 trilhões de dólares, você não entendeu errado. Estou falando de 34 trilhões de dólares. Eu vou imaginar uma economia fracassada. Um país que tem a sua economia quebrada. Um país que tem uma dívida impagável. Pois bem, eu já falei que os Estados Unidos é um país com a economia quebrada. Que os Estados Unidos não têm condições de pagar a sua dívida de 34 trilhões de dólares, mesmo sendo os Estados Unidos. Mesmo sendo a principal economia do mundo. Logo, quando eu faço essa pergunta aqui na thumbnail desse vídeo, fracasso ou resiliência, a resposta parece óbvia, fracasso. No entanto, tratando-se de economia e tratando-se principalmente de Estados Unidos, a coisa não é tão óbvia assim. Presta atenção nesses dados. A inflação nos Estados Unidos hoje é de 2,9% anual. Veja bem, 2,9% anual é quase 50% mais que a meta do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, de 2% anual. Logo, é uma inflação muito mais alta do que a meta. O problema é que, um ano e pouco atrás, a inflação nos Estados Unidos chegou ao absurdo, falando de economia americana, de 9% anual. Então, em um ano e pouco, o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, o governo americano, conseguiu trazer uma inflação desenfreada dos 9% para 2,9%. Então, a inflação nos Estados Unidos vem caindo mês após mês. E o que parecia impossível de se conseguir, alcançar essa meta de 2% ao ano, parecia impossível meses atrás, agora parece perfeitamente pertinente. Quer ver outro dado importante? O PIB dos Estados Unidos em 2023 aí deve ficar na casa dos 2,5%. Isso é mais do que o fechamento de 2022, foi ali na casa de 1,9%, 2% de PIB. Ou seja, 2023 foi um ano muito melhor para a economia dos Estados Unidos que o ano de 2022. Como se alcançou esse PIB de 2,9%? Em grande parte pelo consumo americano. Lembrando que os Estados Unidos detêm, junto com a China hoje em dia, os Estados Unidos detêm o maior parque fabril do mundo. Então os Estados Unidos precisam sim de muito consumo, tanto por parte do público interno, da população americana, quanto por parte das exportações dos Estados Unidos, mas principalmente do público americano, já que nós estamos falando aí de uma população gigantesca, aí acima dos 300 milhões de habitantes. Então, se conseguiu um PIB de 2,9% com consumo. E mesmo com esse consumo crescente, mesmo com o valor da hora de trabalho subindo também nos Estados Unidos, ainda assim eles conseguiram trazer a inflação dos 9% para os 2,9%. Você quer mais dados estatísticos importantes da economia americana? Eu vou te dar.
Mas antes, se você está gostando desse conteúdo, por gentileza, dê um like, curta esse vídeo. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal Minimalista Cripto. Dê o like, se inscreva, faça isso agora, porque senão você deixa para o final do vídeo e acaba esquecendo. Agora que você já deixou o seu like aqui no vídeo, agora que você já está inscrito aqui no canal O Minimalista Cripto, eu quero te dar um outro dado importante. Veja bem, neste momento, a taxa de juros nos Estados Unidos é a maior taxa de juros dos últimos 40 anos. Uma taxa de juros que vai de 5,25% a 5,50% ao ano. Nunca na economia americana, nos tempos recentes, tivemos uma taxa de juros tão alta. Como que essa taxa de juros chegou a esse patamar? Para combater a inflação. E sempre com o diretor-geral lá do Fed, né, do Banco Central dos Estados Unidos, o Jerome Powell, dizendo que dessa forma eles perseguiam a meta dos 2% e que iam alcançar um pouso suave na economia americana. Todo mundo dava risada, todo mundo falava que era impossível, e agora, em janeiro de 2024, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo uma inflação que não para de cair, nós estamos vendo um consumo que é forte, ou seja, a economia americana não está em recessão, apesar de muita gente ter falado de recessão aí nos últimos 6 meses, pelo menos, né? E nós estamos vendo agora um quadro econômico que permite uma baixa na taxa de juros muito em breve. Eu estou gravando esse vídeo no dia 30 de janeiro de 2024. Amanhã, dia 31, sai o resultado da reunião do Fed, exatamente para dizer se a taxa de juros será mantida nesse patamar atual, ou se ela vai diminuir, ou se ela vai subir. Muito provavelmente a taxa de juros amanhã vai continuar inalterada. Vai ser esses 5,25% a 5,50% ao ano mesmo. Então, o que se espera da reunião de amanhã? O pronunciamento do Jerome Powell depois de anunciada a taxa de juros. Porque a expectativa do mercado financeiro americano, do mercado financeiro global, é que muito em breve se diminua a taxa de juros. Não dá para ficar com uma taxa de juros tão alta assim nos Estados Unidos. Isso possibilita até a quebra de grandes empresas, né? E muita gente aposta que a próxima reunião do Fed, sem ser essa de amanhã, a outra, que vai ocorrer em março, já traga uma diminuição na taxa de juros. Outras pessoas falam que não será na reunião de março, será na reunião de maio. Então existe uma divisão aí no mercado financeiro. Quase cerca de 50% acham que vai ser em março a diminuição da taxa de juros nos Estados Unidos e os outros 50% acham que vai ser em maio. Eu acho mais provável que essa diminuição da taxa de juros só venha no segundo semestre. A primeira reunião do segundo semestre será em junho, ali dia 11, 12 de junho. Mas, independentemente se for em março, se for em maio, se for em junho, a questão é, a partir do momento que o Fed diminuir a taxa de juros, nós fazemos uma curva aí. Se antes era uma tendência de alta, que se estabilizou aí nos últimos meses, passa a ser uma tendência de baixa na taxa de juros dos Estados Unidos. E aí vem o que é mais importante para nós que gostamos de mercado de renda variável, para nós que gostamos de criptomoedas. Porque nos últimos 2 anos,
muitos investidores baleias, ou seja, aqueles investidores muito grandes que fazem aportes financeiros muito altos nesse mercado financeiro, eles optaram por investir no Tesouro Americano, porque a taxa de juros dos Estados Unidos vinha subindo e investir no Tesouro Americano é muito mais seguro, em tese, do que investir no mercado de renda variável. A partir do momento que o Fed começa a diminuir essa taxa de juros, o movimento passa a ser inverso. Aquelas mesmas baleias investidoras que optaram por irem para o Tesouro Americano passam a voltar para o mercado de renda variável, incluindo as criptomoedas. É por isso que todo investidor de criptomoedas fica tão eufórico com a possibilidade da diminuição da taxa de juros nos Estados Unidos de maneira iminente. Uma outra informação importante, relevante, que não pode passar batida nesse vídeo. Este ano é eleição presidencial nos Estados Unidos. Lá no final do ano vai haver uma eleição. Hoje o quadro aí mostra uma possível eleição entre Biden, o atual presidente, e Donald Trump, o ex-presidente. Essa polarização. Mas é cedo ainda para falar, vamos ver realmente se esses serão os candidatos. Mas o fato importante mesmo é que todo ano de eleição nos Estados Unidos costuma ser um ano bom para o mercado financeiro. Por razões óbvias, né? Por razões óbvias. Quem está ali na presidência faz aquele pacote de bondades, né, para a economia, né, para que chegue até a população que está tudo indo muito bem. Né? Então, como podemos ver, embora a situação nos Estados Unidos seja, sim, uma situação crítica, eu já disse, um país que deve 34 trilhões de dólares, que poder de negociação esse país tem? Só que esse país, não se esqueça, esse país é os Estados Unidos. E a partir do momento que é a economia americana, que é os Estados Unidos, com seu poderio econômico, com seu parque fabril, com seu poder de influência, por mais que hoje existam novos protagonistas na cena econômica mundial, na cena econômica global, mas os Estados Unidos continuam sendo um desses protagonistas. Se não o principal, um dos principais. Não vamos entrar aqui em detalhes a respeito disso. Ah, mas porque a China tem os problemas dela também. Se tudo tivesse maravilha na China, ok, a China assumiria esse protagonismo. Mas não, ela também tem os problemas dela. A própria falência aí da Evergrande, né, da construtora, da grande empresa do setor imobiliário lá chinês, é um desses problemas, né? Então, os Estados Unidos, mesmo devendo o que devem, a economia americana continua sendo uma economia muito forte. Em ano de eleição, o presidente tenta mostrar para a população que está indo tudo muito bem. Então, o que nós imaginamos é que esse ano não será um ano de quedas no mercado financeiro. Você vê aí o S&P 500 não para de bater recordes. Por quê? Porque o governo americano, nesse momento, o que não está legal ali, ele passa uma maquiagemzinha e fica legal aos olhos da população. É assim que as coisas funcionam. Se em ano de eleição, mercado financeiro e economia costuma ir tudo bem, para nós, investidores do mercado financeiro, do mercado de renda variável, é um outro ótimo sinal. Então, eu finalizo esse vídeo respondendo a pergunta que fiz na thumbnail desse vídeo. Economia americana, fracasso ou resiliência? Resiliência, claro! Você tem dúvidas que é resiliência a resposta? É óbvio que, para a pessoa que olha ali, logo de cara, e olha uma dívida de 34 trilhões, e olha uma inflação 50% acima da meta do Banco Central, que olha determinados pontos da economia americana sem analisar o todo,
vai dizer, nossa, esse país aí tá quebrado. Peraí. Por mais que a economia tenha os seus problemas gravíssimos, não vamos aqui passar pano não, gravíssimos, estamos falando da economia americana. Então a palavra é resiliência. Os Estados Unidos parece sabe aquele ditado lá de bambu, né, que enverga, mas não quebra. Os Estados Unidos acabaram envergando aí nesses últimos 2 anos. Envergaram, parecia que ia quebrar, mas não quebraram. E não vão quebrar tão cedo. Quem está apostando contra os Estados Unidos, né, Warren Buffett, né, o grande investidor aí do mercado financeiro tradicional, sempre falou, né, não aposte contra os Estados Unidos. Pois bem, ele está certo. Eu não concordo com o Warren Buffett aí em muitos pontos, mas nisso daí ele está certo. Né? Não vale a pena apostar contra os Estados Unidos. Nesse momento, a economia americana está se recuperando. Né? Então, a palavra certa para responder a pergunta da thumbnail desse vídeo é resiliência. E você, que está me assistindo agora, que acompanhou o vídeo aqui até o final, o que você acha da economia dos Estados Unidos nesse momento? Deixe o seu comentário abaixo do vídeo e, por gentileza, se você esqueceu de dar o like nesse vídeo, já coloque. E se você até o momento não é inscrito aqui no canal, já se inscreva aí no canal. Se você gostou desse vídeo, compartilhe aí o vídeo com seus amigos. E no mais, obrigado pela sua audiência mais uma vez e até breve.